Dando continuidade na resolução das questões, a gente hoje vai finalizar a parte de citologia, respondendo as questões 81 a 82, na nossa aula 9. Questão 81, UFBA 2011. Em agosto de 2006, pesquisadores da Universidade de Kyoto publicaram um estudo revolucionário em que revelaram sua fórmula para criar o que chamavam de células-tronco pluripotente induzidas, iPSCs, a partir de células epiteliais de camundongo. Eles ponderaram que, em vez de introduzir material genético em um óvulo, a inserção de genes normalmente ativos apenas em embriões poderia ser suficiente para reprogramar essa célula a retroceder a um estado embrionário. Outros pesquisadores entre 2007 e 2008, em vez de retrovírus, utilizaram adenovírus como veículo para injetar os 4 genes reprogramadores, olhe, 4 genes reprogramadores, em células de camundongo sem integrá-los ao genoma celular. Com base nas informações e nos conhecimentos das ciências naturais, é correto afirmar? Então, antes da gente responder as questões, deixa eu fazer alguns comentários importantes. Bom, as células-tronco embrionárias são aquelas que se formam no interior do blastocisto, que é um aglomerado celular que dará origem a tecidos e órgãos necessários ao desenvolvimento do feto. Então, essas células-tronco embrionárias elas são encontradas quando o indivíduo, o organismo, ele está em desenvolvimento embrionário. As células-tronco podem ser classificadas em pelo menos 4 tipos, que seriam quais? A primeira, as totipotentes, que tem a capacidade de se diferenciar em todos os tecidos do corpo humano. Então, essas totipotentes conseguem formar todos os tecidos do corpo humano. As pluripotentes ou multipotentes, são aquelas que são capazes de se transformar em quase todos os tecidos, exceto placenta e anexos embrionários. As células-tronco oligotentes, até colocar aqui o nome, né? Oligotentes, elas diferenciam-se em poucos tecidos e também em célula-tronco. As unipotentes se transformam em um único tipo de tecido. Então, você pode ver aí, né, na ordem, as totipotentes elas conseguem se formar, se transformar, né, produzir, se diferenciar em todos os tecidos. As pluripotentes, elas são capazes de se transformar em quase todos os tecidos, exceto placenta e anexos embrionários. As oligotentes, elas se diferenciam em poucos tecidos e as unipotentes se transformam em um único tipo de tecido. Então, quanto à origem das células-tronco, nós podemos diferenciá-las em 3 tipos. Deixa eu apagar aqui isso aqui, porque a gente pode escrever. Então, elas podem se diferenciar quanto à origem dessa célula-tronco em 3 tipos. As células-tronco embrionárias. As células-tronco embrionárias são aquelas que formam o interior do blastocisto, no interior do blastocisto, um aglomerado celular que dará origem a tecidos e órgãos necessários ao desenvolvimento do feto. São muito utilizadas em pesquisas de laboratório. As células-tronco adultas, que são aquelas indiferenciadas encontradas no meio de células diferenciadas que compõem as estruturas do corpo. Elas têm a função de renovar e reparar os tecidos que formam o corpo. Por existirem em quantidades reduzidas no corpo e pela dificuldade que apresentam para se dividir em relação às embrionárias, a produção em laboratório desse tipo de célula-tronco é limitada. Temos também as células-tronco pluripotentes induzidas, ou também chamadas de iPSCs. Vou até colocar aqui também, né? iPSCs. CS, né? Vista na questão aí, né? São células adultas que foram geneticamente reprogramadas para o estágio de célula-tronco embrionária. São um tipo de célula-tronco pluripotente artificialmente derivada de uma célula-tronco não pluripotente. Por exemplo, de uma célula somática, né? Adulta. Uma célula da pele, por exemplo, né? Então, ela pode ser reprogramada
essa célula, que já é especializada, já é uma célula que vai formar o corpo, ela pode ser reprogramada e originar e formar e retornar, novamente a uma célula tronco. E ela se torna pluripotente pela indução de uma manifestação forçada de certos genes, como a própria questão mostrou para a gente, correto? Então, como a própria questão mostrou, para que uma célula somática se transforme em uma célula pluripotente, é necessário que ela seja induzida artificialmente pela ação de moléculas de DNA que não fazem parte da sua estrutura natural. Ou seja, se utilizam moléculas de DNA que seriam retrovírus ou adenovírus para a inserção de genes reprogramadores, ou seja, que tornam a célula somática em uma célula tronco. Veja que a imagem aqui, ela mostra a forma de ação dos retrovírus e dos adenovírus. O problema da ação do retrovírus é que ele se integra ao DNA da célula. Então, como vocês podem ver, esses genes reprogramadores, eles são inseridos, nesse caso aqui, no retrovírus. Esses genes reprogramadores aqui, quando inseridos no retrovírus, eles são repassados para a célula, que vai ser utilizada para voltar a uma célula tronco, ou chamadas as iPSCs. Então, o que acontece? Esse retrovírus entra, ele entra em contato com o DNA da célula e aí ele faz a inserção dos genes reprogramadores que foram produzidos, que foram separados lá em laboratório, e aí a célula ela pode voltar a uma célula tronco, No caso dos adenovírus, ele vai agir de forma diferente. O DNA do vírus, que é muito semelhante, inclusive, ao DNA das células eucariontes, porque ele é formado por uma dupla fita, ele é inserido, porém, os genes reprogramadores, eles são retirados e aí entra-se em contato, inclusive, com o DNA da célula eucarionte. Porém, o DNA do vírus, ele não se integra ao DNA celular. Então, essa é a grande diferença aí, que a gente tem de ação do retrovírus para a ação dos adenovírus. Um se integra e o outro não se integra. Os retrovírus correspondem a um grupo de vírus cujo material genético é construído por RNA. Possui uma enzima chamada de transcriptase reversa. Então, esses retrovírus, ele tem essa enzima, transcriptase reversa. Então, essa enzima, ela faz a transcrição inversa, produzindo uma molécula de DNA a partir do RNA do retrovírus. Já os adenovírus é um grupo de vírus causadores de infecções que possuem uma molécula de DNA semelhante à dos eucariontes, como eu já tinha afirmado, Ou seja, é formada por uma dupla fita. Agora, respondendo às questões, vamos ao comentário lá dos quesitos. Número 1. Células tronco pluripotentes induzidas simulam células embrionárias jovens, podendo assim dar origem a qualquer um dos diversos tipos de células, o que apoia a sua utilização como recurso terapêutico regenerativo. Esse quesito aqui não tem o que se discutir, é verdadeiro. Como já citado, é uma forma alternativa, lá no texto, é uma forma alternativa e eficiente de produção de células tronco. Número 2. A escolha de genes reprogramadores para transformar células adultas em iPSCs evidencia que no genoma de um indivíduo, genes se expressam em tempo e intensidade diferente. Olha aí, esse quesito também ele é verdadeiro. Por quê? Lembre-se que o gene é uma parte do DNA que contém a informação necessária para a fabricação de uma proteína, certo? Muito bem. Ele é que controla características do organismo e muitos genes possuem realmente um tempo e intensidade de uso, como é evidenciado na explicação do próprio quesito. Então, os genes eles podem atuar em um determinado tempo ou em intensidades diferentes. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Existem genes que estão relacionados, inclusive, à velhice, Então, esses genes, possivelmente, eles podem atuar, eles vão atuar em um determinado momento da vida. Então,
A gente está exemplificando algo que pode realmente acontecer. Então, os genes eles se expressam em tempos e intensidades diferentes. Então, esse quesito é verdadeiro. Número 4. As proteínas codificadas pelos genes reprogramadores são substâncias facilmente hidrolisáveis. Que tem como fórmula geral CH2ON. Proteínas. E vocês não lembram lá que as proteínas elas são formadas por aminoácidos? E os aminoácidos não têm na sua composição nitrogênio? Cadê o nitrogênio aqui? É esse N? Não, isso aqui é em referência à quantidade de moléculas, a quantidade de moléculas aqui, ó, dessas moléculas, e não referente ao elemento nitrogênio. Então, esse quesito aqui ele é falso. As proteínas são macromoléculas que contêm átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio, né, em sua estrutura. Moléculas com fórmula geral CH2ON, que seria essa, né, são monossacarídeos, como a glicose, frutose e etc. Então, esse quesito é falso. 8º quesito. A introdução de proteínas codificadas por genes reprogramadores nas células é facilitado se o meio intracelular for constituído por partículas dispersas de dimensões superiores a encontradas em coloides. Esse quesito também é falso, pois não acontece inserção de proteínas, e sim dos próprios genes reprogramadores. Então, esse quesito ele é falso, como a gente já tinha comentado aí anteriormente. 16ª questão. 16º quesito, no caso. Vírus com dimensões de aproximadamente 10 elevado a menos 7 metros, utilizados como veículo para produzir células-tronco pluripotentes induzidas, podem ser visualizados com auxílio da radiação ultravioleta, admitindo-se a frequência e a velocidade de propagação, respectivamente, iguais a 3 vezes 10 a 15 Hz e 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Olha, esse quesito ele é falso. Ele é incorreto, mas por quê? Porque ele está incompleto. Você vai ver informações aí que vão sustentar essa ideia de que ele está incompleto. Então, é muito provável que os autores da questão tenham se esquecido do detalhe de que é preciso o uso de microscópio para observação dos vírus. Claro, né? Se existisse a possibilidade de construção de um microscópio que decodificasse para a luz visível a luz ultravioleta, aí sim seria possível a visualização dos vírus com essas dimensões. Lembre-se de outro detalhe: o microscópio eletrônico, que pode sim, né, visualizar vírus, utiliza feixes de elétrons e não a luz. Então não vai se utilizar luz ultravioleta e sim feixes de elétrons. Se analisarmos apenas pelo fenômeno da difração, seria possível sim a visualização. Vejamos o seguinte: qual é o tamanho do vírus que foi citado aí? Deixa eu colocar lá no quadro. Deixa eu apagar isso aqui também. Pronto. Então, voltando aí à pergunta. Qual é o tamanho do vírus que foi citado na questão? 10 a menos 7. Se o comprimento de onda da radiação ultravioleta tiver esse mesmo valor, será possível sim essa detecção, certo? Então, vamos lá. E como é que a gente sabe disso? Então, na física tem uma fórmula que é possível calcular esse comprimento de onda aí do raio ultravioleta. Qual seria a fórmula? V, velocidade, que representa velocidade, lambda vezes F, sendo que V representa a velocidade de propagação da onda, F representa a frequência da onda, certo? E o lambda representa o comprimento da onda. Comprimento da onda, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Fazendo esse cálculo, a gente já tem a velocidade, ou melhor, a gente não tem o comprimento, né? A gente quer saber aqui o comprimento. Então, a gente pode transformar essa fórmula nessa fórmula aqui. Você está multiplicando aqui, ela vai para o outro lado, esse V dividindo. Então, vai ficar, lambda vai ser V sobre F. A gente tem os valores da velocidade? Tem sim, que foi dado lá na questão, né? Olha a velocidade aí em Hertz, né?
3 vezes 10 ou melhor, isso aqui é a frequência. A frequência é 3 vezes 10 a 15 e a velocidade 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, o que é que a gente faz? A gente substitui 3 vezes 10 elevado a 8 sobre 3 vezes 10 elevado a 15. Esse comprimento de onda vai dar exatamente esse valor. 10 elevado a menos 7. Então, o que é que você faz aqui? Você corta isso com esse, e esse aqui vai multiplicando, né? E com o sinal trocado. 8 menos 15 vai dar menos 7. Então, comprimento de onda vai ser igual a 10 a menos 7. Se nesse caso, né? Se o comprimento de onda ele é igual ao valor lá do tamanho do vírus, se houvesse a possibilidade de decodificar, aí sim seria possível. Mas a questão, ela peca na ideia de que, ele não citou, né, que é preciso o uso de um microscópio para a observação do vírus. Tudo ok? Muito bem. Qualquer dúvida que você tiver, volte aí o vídeo, tente dar uma pesquisada na internet, né, e ver informações referentes a comprimento de onda, a luz visível, informações sobre também a luz ultravioleta, né, as ondas de rádio. Tem muita informação na internet aí para vocês, tá bom? Dando continuidade, então esse quesito ele é falso por detalhes. 32ª questão. A utilização de adenovírus está relacionada à modalidade mais eficiente de sua replicação. Adenovírus, né? Por ser catalisada por uma transcriptase reversa. Esse quesito também é falso. Os adenovírus são uma modalidade de vírus que contém como material genético quem? O DNA, não é? De cadeia dupla e replicado pelas polimerases da célula hospedeira. A enzima transcriptase aí citada no quesito, essa transcriptase reversa, ela está envolvida na replicação e expressão do retrovírus, como, por exemplo, o HIV, que seria, né, o vírus causador da AIDS. Então, lembre que transcriptase reversa tem aonde? Em retrovírus. E o adenovírus aí da questão, né, ele faz um procedimento diferenciado e nem utiliza essa transcriptase reversa. Então, o quesito também é falso. A soma aí do resultado seria o quê? 1 mais 2, 3 seria a nossa resposta. Tudo ok?